Ok? Então, aproveitando a mensagem da Bruna, então vamos reativar, né, a nossa casa agora, em primeiro lugar, virtualmente, né, online, e é mais uma jornada aí de heróis, né, que vamos fazer aí todos nós, né? Conto com todos vocês e conto também com o seguinte: eu vou falar rapidamente, nesses primeiros 10, 12 minutos, sobre a abertura da casa, mas eu quero que a Ana Lúcia, o Marcelo, não sei se o Bruno já entrou, e para que possam também O Bruno tá aí, tá? Já entrou. colocar algumas coisas que talvez eu... Então, qual é a nossa... Então, vamos lá, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é abrir a casa, virtualmente. Vamos falar primeiro das segundas-feiras. Então, a ideia é que a gente abra a casa virtualmente nas segundas-feiras com a palestra e o passe. E o passe, então, ele seria... Então, nós teríamos que abrir duas salas. Hoje nós estamos em uma sala só. Nós teríamos que abrir duas salas, uma para o palestrante, né, e outra para os passistas, né? Esse passe seria feito à distância, online, e hoje, né, hoje, eu faço um passe à distância, todo dia às 18 horas, junto com a Sônia, e as pessoas para as quais são pedidas vibrações no nosso grupo de vibrações, então eu pego esses nomes, né, todos, e a gente... Todos, e a gente coloca por tipo de dificuldade. Então, temos o Covid, temos desencarnados, temos doenças as mais diversas, problemas de depressão, né, de tentativas de suicídio, enfim. Mas a gente coloca, vamos dizer, as pessoas em dificuldade por tipo de dificuldade, né? Então, a Adriana teria que montar essa sala, né? Abre o seu microfone. Então, eu tenho uma pergunta. Eu não entendi a necessidade de ter duas salas, porque assim, quem vai receber o passe não são as pessoas que estão na palestra online? Por que precisa de duas salas? Entendemos que precisa de uma sala para o palestrante. Sim, mas vai estar todo mundo aqui online, tanto os passistas, quanto o palestrante, quanto os convidados. Daí acaba a palestra, igual lá no SPI, e daí é o momento do passe. Eu não entendi a necessidade de ter duas salas. Bom, na verdade, eu não sei, vocês me ajudam aí. Nós teríamos o passe seria dado em quem está participando e também em quem não está participando. Sim. Tá? Quem não está participando no momento, mas está em dificuldade. Então, seria essa... Tá, mas eu quero entender uma coisa da logística. Nós, os passistas, então, não assistiríamos à palestra, é isso? Sim, vocês estarão numa sala
Vocês estarão numa sala com os passistas para dar o passe. Mas Sim. todo mundo estará assistindo a live da segunda-feira, que é o passe e a palestra. Eu entendi a pergunta. Eu entendi a pergunta. Mas eu acho que também tá certo. Vamos evoluir, porque acho que sim, não precisa, podemos estar todos na mesma sala, isso não é definitivo. A gente nem sei por que a gente. Acho que a segunda sala está mais voltada para terça-feira do que na segunda, especificamente. Né? Não, também não? Fala aí, Ana, porque eu também. Agora eu tô. Pode ser uma sala só. Eu acho que todo mundo numa mesma sala Eu não estive, eu tive dificuldades, não consegui participar no primeiro momento, né, dessa última reunião, mas recebi todas as informações, né, do Ricardo, e vou falar um pouco como está acontecendo a terça-feira. Como no início da pandemia, que nós não tínhamos ainda outra solução, né? O que foi feito? Eu tinha um grupo e nós estávamos em 5 pessoas, tinham 2 pessoas sendo tratadas, 3 pessoas sendo tratadas, e a forma caseira que aconteceu foi, nós começamos pelo Zoom e reuníamos as pessoas, e aí depois o Zoom teve uma dificuldade, enfim, fomos para o Messenger. Ficamos lá nesse grupinho, num grupo pequeno, com 5 pessoas, aonde nós lemos a mensagem, que é o que está até hoje. E vamos passar para o Teams, né? Nós lemos a mensagem. Primeiro nós conversamos, lemos a mensagem, conversamos, cada um coloca a sua posição, uma reflexão, fazemos a prece e a mentalização, né? As vibrações pelos lares dessas pessoas. Inclusive, teve um caso que nós tivemos, a pessoa está no nosso grupo e ela não estava passando bem nesse dia, e fizemos a fluidoterapia à distância nela, o grupo todo se vendo ali. Então, foi isso que é isso como está sendo feito agora, né? Como nós não vamos ter parte de atendimentos mediúnicos, no sentido de estarmos coordenando alguma reunião mediúnica, eu entendo que nesse primeiro momento as pessoas dentro do grupo podem ficar num grupo só, né? Vai ter um momento em que nós vamos, como médiuns, intuições, alguma questão com relação a algum tratamento, estarmos nos reunindo separadamente, mas não consigo visualizar agora que seria numa segunda sala nesse momento. Eu acho que deveria ser num outro dia para falarmos dos tratamentos, né? Então, ainda não temos a equipe que consiga estar e ocupar duas salas virtuais ainda, né? Olha, eu entendo o seguinte, nós vamos abrir a casa virtualmente, e esta abertura, ela pode até ser, vamos começar com a segunda, depois nós vamos para a terça, mas, de qualquer forma, isso vai ser mantido. Então, às segundas-feiras, se não há necessidade de ter 2 salas para palestra e passe, vai ter que ter outra sala para atendimento fraterno. Sim. Né? Então, eu acho que a gente podia, neste mês, fazer a abertura da casa virtual às segundas-feiras, primeiro, né? E depois já preparar os outros dias. Então, nós vamos precisar
trabalhar para montar as equipes, a necessidade de ter 2 salas lá na terça-feira, 2 salas virtuais, a necessidade de ter 2 ou 3 salas, não sei, na segunda-feira. Os estudos, a gente poderia até começar num outro dia, um dia só, e quando nós voltarmos presencialmente, a gente faria os estudos de acordo com o que tínhamos previsto. Então, eu entendo dessa forma. Agradeço a Adriana, mas eu continuo vendo que era melhor fazer 2 salas. Né? Eu vou tentar colaborar um pouquinho, porque Pois eu não. acho que essa dúvida aí acabou surgindo comigo. Na discussão que nós tivemos anterior a essa reunião, a gente não sabia de que forma que a gente poderia operar esse passe da melhor forma possível. E aí existem 2 hipóteses que podem ser feitas. Uma, um grupo que vai assistir a palestra, ele se concentra e a partir daí ele aplica um passe coletivo em todas as pessoas que estão presentes na reunião. Essa é uma possibilidade, que é o que parece que todo mundo enxergou agora, mas em defesa do Ricardo e talvez dessa ideia da segunda sala, era uma proposta em que haveria rapidamente um passe coletivo em todas as pessoas, e essas pessoas, também aplicada pelo grupo de passistas, encerrada essa reunião, as pessoas iriam desconectar, ou elas iriam embora, elas iriam para outro lugar, e as pessoas que quisessem efetivamente um passe individual, ou que precisassem naquele dia de um apoio melhor, mediúnico melhor, essas pessoas poderiam, por exemplo, entrar no chat e colocar o seu nome. Então eu colocaria lá Bruno Giardini de Barros. E aí, na hora que eu colocasse meu nome, a Adriana, como administradora da sala, falaria, ó, minha gente, vamos agora aplicar o passe, todos nós envolvendo Bruno Giardini. Pau. Aí aplicaria o passe. A partir dali haveria uma sequência de nomes, e nessa sequência de nomes, cada pessoa poderia ter um passe, tal como é nas segundas-feiras na nossa sociedade. Elas poderiam receber passes individuais, em que aquele grupo de passista focaria nessa única pessoa. Então, existem as 2 formas de fazer. Como vou fazer? Eu acho melhor depois a Adriana e o Ricardo ajustar como isso vai ser feito. Mas o fato haverá passe nas segundas-feiras. E uma colaboração rápida sobre a efetividade do passe à distância. Durante muito tempo, o Ricardo e o Marcelo trabalharam com um grupo de quinta-feiras que faziam reuniões mediúnicas com conexão à distância com pacientes que estavam, às vezes, na Itália, nos Estados Unidos. Nós tivemos, inclusive, no mundo espiritual, com desencarnados, em que a gente, mediunicamente, conseguia alcançar esses pacientes, esses assistidos, até no plano espiritual, e conseguíamos fazer o apoio mediúnico deles. Então, é muito fácil, muito provável que, se a pessoa estiver do outro lado realmente conectada com um grupo de passistas, eles tenham muito sucesso na transmissão dessa energia magnética, porque elas vão na onda do amor, né? Então, tudo que vai pelo amor chega rápido. Inclusive, com relação à terça, essa terça mesmo, amanhã ou na próxima, a ideia é que as pessoas que forem participar, que se interessaram em participar da terça-feira, o Mauro está já nessa escala, né, Mauro? Não sei se ele está aqui nesse momento, eu não estou conseguindo visualizar o Mauro. Né? O Mauro mas está. Está, né? Então, Não. Então, a ideia é que já possam participar da terça-feira, né, do grupo, para que até quem achar interessante, olha, eu quero conhecer como que quero me voluntariar para estar na terça-feira, poder falar pelo grupo da doutrina, né, ou com a gente, e dessa forma começar a participar da terça-feira para ver como está o formato. Né? Inclusive, acho que o próprio departamento de doutrina para ver como está o formato, o que acha, o que analisa, que está pode ser melhorado, lógico, vai ser complementado, até poder formar essa segunda sala. A gente está mais ambientado em gerenciar as 2 salas, né? Que eu acredito que vai acontecer,
né, uma sequência, a gente vai conseguir lidar com essa tecnologia de estarmos em salas, né? Que eu acho que é isso que às vezes deixa um pouco. Eu só sei trabalhar em uma sala só, tá, gente? Por enquanto. Pessoal, eu gostaria apenas de fazer um comentário justamente nessa parte técnica, tá? O Glauco tá online também, ele postou uma coisa bem interessante hoje de um curso do Teams, tá? Para o pessoal que já está efetivamente como cadastrado como trabalhadores, existe um núcleo mais próximo que estão com licenças, tudo do Teams que a gente conseguiu. E efetivamente, eu e o Ricardo já temos discutido isso já há algum tempo, nós temos que montar um curso, tá, para os demais usuários para ver como isso funciona. E essa questão de múltiplas salas, tá, é uma coisa inclusive nova para mim. Eu vou ter que ir atrás disso para ver como é que isso funciona, para justamente poder passar para todo mundo, falar, olha, a gente consegue organizar em múltiplas salas no mesmo horário e ver qual que é a melhor forma que isso vai funcionar. Então, eu já estava discutindo com o Ricardo, talvez não, mas já se mostra urgente que a gente tenha uma reunião, pelo menos com essas pessoas que estão nesse núcleo mais próximo, tá? Esses trabalhadores que receberam aquele e-mail do cadastro, que ainda estão com problema de acessar o Teams, para a gente esclarecer isso e realmente criar uma base de treinamento aí para essas pessoas, para que a gente possa passar isso para os demais trabalhadores e montar essas múltiplas salas, tá? Então, realmente existe essa dúvida ainda de como isso vai funcionar tecnicamente, tá? Então, eu acho muito válido a gente discutir tudo isso, mas vamos ter que ver como é que isso vai funcionar depois. Bom, resumindo, nós temos o mês de setembro agora para essas tratativas. Se vocês estiverem de acordo, então eu converso com a Adriana, né, um dia desses, mas fica estabelecido que na próxima segunda-feira nós vamos abrir a casa totalmente para palestra e passe. Que seja uma sala só, Adriana, mas até que a gente esteja... Desculpa, não quis causar polêmica, mas é que eu não estava visualizando a coisa acontecendo, eu não estava entendendo a logística, tá? Desculpa. Talvez... Na parte técnica, gente, o Glauco levantou a mão, aí eu queria passar a palavra para ele, por favor, Glauco. Alô, boa noite a todos. Com relação a múltiplas salas, Vanderlei, não se preocupa não, isso daí é só criar o link, a gente pode criar 300 mil salas ao mesmo tempo, isso não tem nenhuma... a gente pode até pensar aqui, compartilhando com todos, a questão da sala, como se fosse uma sala física mesmo, lá no SPI. Por exemplo, tem a sala número 1, sala número 2, o que vai diferenciar cada uma vai ser aquele link, né? Então, a gente pode criar salas já, assim, essa aqui é a sala do passe, essa aqui é a sala do atendimento fraterno. Isso pode ser criado na sequência dessa reunião e já ser usado para sempre, entendeu? Isso é super simples, eu te ajudo nisso, Vanderlei. Não, legal, Glauco. A minha única questão, tecnicamente falando, é que eu acredito, a menos que a pessoa se logue em duas máquinas diferentes, ela só vai poder estar numa sala por vez, correto? Sim, porque ela está em uma sala, ela pode pular, ela pode estar em uma sala e ela pode se logar na outra. Aquela que ela estava antes, vai ficar em on hold, vai ficar congelado. Legal. Você só atua, né? Você só participa em uma. As outras ficam suspensas. Maravilha. Tá? Beleza, então, obrigado. Então nós vamos agora então estabelecer mais uma vez, semana que vem, segunda-feira, nós vamos abrir a casa virtualmente para palestra e passe. Então nós vamos montar quem vai fazer a palestra, quem vai dar passe, e segunda-feira abrimos dessa forma.
E aí vamos podemos fazer na terça. E aí podemos fazer a terça da próxima semana também, porque ela está hoje, eu migraria as pessoas para essa sala, para esse sistema. Tá bom. Ok. Tudo bem? Bruno, tudo bem? Tudo. Marcelo, tudo ótimo. bem? Ivan, tudo bem? Tudo. Cássio, Bruna, quem tá aí logado, tudo bem, né? Então tá bom. Bom, só tem um recado que eu acho importante. Pode falar, por favor. Uma pergunta. Por exemplo, quem vai procurar o atendimento? Por exemplo, eu queria indicar uma pessoa que não frequenta a nossa casa porque tem um problema que não vai mesmo, que tem medo, tem síndrome do pânico, essas coisas. Talvez assim a pessoa aceite o tratamento. Sim. Aí, se eu indicar, como ela vai pedir um horário, por exemplo, para que a Ana atenda na terça-feira, por exemplo? Como ela faz essa solicitação? Vai ter um grupo, posso responder? Não sei. Pode. Denise, vai ter um grupo da terça-feira, né? Que a Ana vai coordenar esse grupo com o Mauro. E as pessoas que quiserem participar do tratamento, sabendo que antes vai ter um atendimento para essa pessoa. Sim. Vai ter também um grupo que vai fazer atendimento, né? Então, você vai indicar uma pessoa para fazer o atendimento, sei lá, na segunda-feira. Tá? E depois desse atendimento, como é feito hoje, basicamente, né? Mas como ela se inscreve, Ri? Essa que é a pergunta dela, como é que ela se inscreve? Nós precisamos criar o grupo Tem que ter o celular. do atendimento fraterno e da sensibilização ou tratamento da Ana. Esses dois grupos, então, têm que ser criados já também, tá? De alguma forma, para que a partir da semana que vem as pessoas sejam indicadas. Eu vejo dessa forma. Tem que pegar o celular das pessoas. Eu acho que o contato é através do celular, para mandar o link para ela poder entrar na sala. Perfeito. Né? Então, a pessoa tem que se inscrever. Eu tenho uma sugestão, Ana. Tipo, você, o Marcelo, o Ricardo, o Bruno, o grupo da doutrina em geral, todos eles têm um e-mail @centrospi.microsoft.com, que é o do oficial do time, certo? A gente pode passar, por exemplo, você vai encabeçar os tratamentos. Então, a pessoa que quiser agendar um atendimento fraterno, um tratamento, fala quem é a responsável, é a Ana. Olha, você vai mandar um e-mail para ana@centrospi e tal e agenda com ela. Aí você organiza isso, aí a pessoa pode passar contato para celular, tudo, porque para nós administrarmos depois a contatos externos via WhatsApp celular, vai ficar muito confuso. Então, tipo, vai ser uma abertura e um fechamento, o qual você vai controlar, falar essa pessoa foi tratada e o quê? Porque senão, vocês já imaginaram como vai ficar os grupos de WhatsApp do SPI inflados? Então, eu acredito que se a gente montar uma estrutura baseado por e-mail, né, pelo menos o primeiro contato e como vocês vão gerir depois esses tratamentos, fica a critério de cada um. Mas eu sugiro que o primeiro contato seja por e-mail, porque, por exemplo, o domínio vai ser um só. Então, vai ter uma lista. Olha, o responsável pelo tratamento às terças é a Ana. O responsável pelo tratamento às quintas é o Bruno. Então, todo mundo vai saber, como é que eu entro em contato com o Bruno? bruno@centrospi.microsoft.com. Esse depois do arroba vai ser igual para todos os responsáveis pelos tratamentos. E aí a pessoa, sabendo, qualquer outro trabalhador que souber quem é o responsável, já vai passar o e-mail e falar, olha, você faz o seu primeiro contato com essa pessoa, né? Esse treinamento que nós vamos ter ainda essa semana vai ser justamente para a gente configurar esses e-mails, para vocês que não configuraram ainda, configurarem esses e-mails para que vocês consigam receber, e a administração disso daí para frente vai caber a cada um organizar. Essa é a minha sugestão, para que
vocês mesmos não fiquem com o WhatsApp Perfeito. extremamente inflado, tá? É uma sugestão. Perfeito. Mas vamos... A pergunta da Denise foi, como é que eu faço? Vai ter um grupo, vai ter um e-mail desse grupo liderado pela Ana, Viu, Ri? Eu acho que assim, essa não é uma resposta que a gente tem que dar agora. Não acho que não é o fórum. Mesmo porque, assim, acho que a gente está aqui só para dizer que a gente vai dar o passe, a gente vai se organizar para isso. O atendimento fraterno é assim, vou dar claro e honestamente, seria o seguinte: é só mandar para todas as pessoas que querem passar por atendimento fraterno, canalizem o nome para o Ricardo, que o Ricardo distribui o atendimento para nós, e a gente faz esse atendimento. Então não precisamos fazer grupo, não precisamos nada, é só dizer, olha, fulano quer passar por atendimento, o Ricardo tem 5 nomes, 6 nomes, ele diz, precisamos ter 5 atendimentos e a gente vai se organizar para fazer isso. A gente nem sabe quantas pessoas estão, o que vai acontecer, eu acho que ainda é muito cedo para a gente estar colocando. Então, a minha opinião é, como ele é o presidente da casa, né, então seria mais fácil nesse momento, enquanto a gente não tem uma outra organização, mas todo mundo tem o e-mail, o WhatsApp dele, é só passar para ele, o nome da pessoa é essa aqui, e ele vai passar para a gente, para a doutrina, e falar, nós temos 5 nomes, 3 nomes, 4 nomes, quem atende, e aí a gente faz isso aí, tá bom? Pode ser assim para a gente? Encaminhamento para o grupo, né? Havendo encaminhamento para terça, então vai estar falando, eu vou estar mandando o link da sala, porque a gente tem feito caseiro, de forma caseira mesmo, e isso tem sido encontros, tem sido momentos de reflexões muito, porque assim, o foco e a escuta é justamente você facilitar e estar próximo dessas pessoas, poucas, mas efetivas, né? Efetivamente. Perfeito. Então é isso, eu acho que o recado do Ricardo foi dado, né? E então é isso. Então já gastamos. Eu só queria deixar uma coisa bastante clara, que assim, esse é um novo tempo, gente. Nós não temos resposta fechada para tudo, não. Essas coisas estão abertas. Pode ser que a gente mude ao longo da semana os nossos pensamentos. O que a gente quer, o que a gente estava planejando há 3 meses atrás, é que nós abriríamos em setembro. Não vai abrir. Então, essa é uma proposta que está vindo da doutrina, da equipe de doutrina, que é vamos abrir online. Só que online a gente não está preparado. Nós vamos ter que ir aprendendo, fazendo, com a roda andando, como a gente fez essas segundas-feiras. A gente foi aprendendo, né? Começa com uma plataforma, depois a gente vai para outra, até a gente se encontrar nisso. Então, não temos que ter a visão de que vai ser fechado isso. A gente vai andando e vai vendo que vai ter que reservar ali, melhorar aqui não está dando certo. Mas aqui, a ciência que a gente quer passar para vocês é o seguinte: imaginem que a segunda-feira vai ter palestra, atendimento fraterno e passe. É isso que a gente quer. A terça-feira vai ter uma equipe preparada para atender as pessoas que estão numa situação de pedido de ajuda, de socorro. Tá? Então, a priori, em setembro é isso. Aí, a partir do momento que a gente perceber se a gente tem muita gente ou pouca gente, como é que a gente vai fazer, nós vamos abrir as salas de quarta e quinta para as outras questões. Ok? Fechado aí? Okay. Bom? Toca aí, Ricardinho. Agora, vamos lá. Eu gostaria, nessa segunda parte, ver se alguns de vocês poderiam nos ajudar, né, nesse momento, respondendo, quem quiser e quem tiver disposto a responder aquelas 2 perguntas, ou uma das 2 perguntas que nós colocamos no convite para a noite de hoje, tá? Então, quem quer se habilitar? A primeira pergunta é: como se manifesta a espiritualidade e a sua imaginação?
E a segunda pergunta é como você reage ao seu sofrimento e ao sofrimento do outro. Então, Eu posso falar. por favor. Opa! Vamos que vamos. Com relação à primeira pergunta, que fala com relação à imaginação e à espiritualidade, eu acho que a imaginação é uma forma de a gente abrir novos caminhos. Desde que a nossa imaginação ela esteja numa sintonia, uma sintonia de luz, ela serve para nos auxiliar. Mesmo quando a gente não consegue entrar nessa sintonia, não é tão fácil entrar nessa sintonia. Às vezes você tem algumas dificuldades, mas a gente também tem que entender que as próprias sombras, as próprias imaginações da gente, na parte em que ela é sombra, ela também vem para ensinar a gente a achar o caminho da luz. Então eu acho que desde que a gente consiga imaginar coisas positivas, então você pensa, você sente, você age, você vai cada vez mais com a sua imaginação chegando mais próximo da luz. Se você consegue ter sentimentos positivos de amor, conseguir se separar um pouco do seu ego, né? E então eu acho que essa questão da imaginação da gente com a espiritualidade tem a ver com essa imaginação de luz, com esse sentimento de amor, e eu acho que assim a gente consegue atrair energias mais positivas, e acho que aí a espiritualidade também tem mais força para poder agir e ajudar as pessoas. Kátia, então, com relação a... para tentar hoje vai ser um pouquinho mais dinâmico, a gente vai colocar as pessoas para participar bastante, essa era a ideia de nós 4 no grupo de doutrina. Então, Kátia, você identifica na sua vida algum gatilho que promove em você um disparo dessa imaginação e faz com que você conecte mais fácil à luz? Você sabe algum lugar, coisa, cheiro, fato, qualquer coisa que gatilhe esse impulso de imaginação em você? Sei. Eu acho que eu sinto isso muito quando eu estou em oração, e eu acho que eu tenho muito isso também quando eu estou em contato com a natureza. Eu acho que são duas coisas que me iluminam para que eu consiga ter pensamentos mais positivos, consiga visualizar coisas mais iluminadas para a minha vida. Legal. Mais alguém? Bem bacana, obrigado, viu, Muito Kátia? bom, Kátia, muito bom. Sua... Mas fica aí que você vai voltar, que a gente vai misturar todo mundo já. Tá bom. Não, e assim, a provocação é importante. Gente, eu amaria que todos falassem alguma coisa. E nós podemos ter mais de um dia para fazer isso, tá? E assim, alguém que gostaria de completar e de que teve alguma outra visão da resposta, né, da pergunta, respondendo. Por favor, Sônia. A Sônia está aí, uma mãozinha levantada. Eu estou vendo só a Sônia, pode ser que tenha outra aqui. Pode falar. Eu desde tenra idade, assim, mesmo no começo da maturidade da vida adulta, eu acho que a minha conexão maior com a espiritualidade é através da intuição. E eu, na época, não sabia que era uma intuição. Em questões da área familiar, pessoal, afetiva e profissional, muitas vezes eu ia dormir com uma questão e eu acordava com um caminho a seguir. E muitas vezes essa resposta não tinha fundamento técnico ou teórico, mas sempre dava certo. E isso a minha vida toda. Hoje, eu sabendo que isso é uma proteção, é uma orientação, porque eu tive isso nos piores e nos melhores momentos da minha vida, eu já consigo, em oração, às vezes pedir um direcionamento ou como escolher a melhor direção. E
sempre foi muito forte isso em mim, e eu até cheguei a achar que não tinha o merecimento, mas já passou isso. O estudo já me ajudou bastante. E a questão da imaginação, eu acho que depois da adolescência ela não é muito aflorada. Porém, durante os meus sonhos, que são intensos, longos, eu tenho um nível de detalhamento dos sonhos incrível. Às vezes vem a lembrança de manhã, mas ela é apagada. E muitas vezes eu me lembro do roteiro todo. É como se eu estivesse vendo um filme e eu vejo detalhes das pessoas, da voz, detalhes dos objetos. Então, se tiver um lustre, eu consigo ver a lapidação do cristal. É um detalhamento absurdo que eu não tenho no meu dia a dia. Essa percepção toda. Então, eu acho que a conexão realmente é através hoje da oração, a intuição, e a minha imaginação corre muito solta no sonho. Eu já tenho até tratei isso na terapia, tive conversas muito interessantes na terapia sobre esses sonhos, né? Então, é isso assim que eu vejo a minha conexão. Muito bom, Sônia. Muito legal. Obrigado pela sua contribuição. Bem legal mesmo. Mais alguém tem uma contribuição a dar nessa questão de como se manifesta a sua espiritualidade? Eu quero. Por favor. Aí, Paula. É Paula? Adria. Diga aí. É a Adria ou a Paula? É a Paula. Mas Paula. a Adria, eu tô assistindo ela daqui, eu tô conseguindo ver o vídeo da Adria. E ela tava concordando em tudo com a Sônia. Eu não sei se é porque tem alguma coisa de evidência que a Sônia ainda não reconhece e a Adria já domina, mas que elas encontraram alguma afinidade ali. Ela tá se cobrindo agora. Beijo, Adria. Fala, Paula. Bom, a minha espiritualidade eu sinto muito pela intuição. E muitas vezes, hoje, depois de tantos trabalhos que a gente já fez de quinta-feira, eu sei quando os meus amigos se aproximam de mim, através de um arrepio, e muitas vezes no trabalho eu tenho um balanço e com isso eu consigo me conectar melhor com eles, né? Consigo ver essa parte de me ver uns arrepios, daí começa a vir a minha intuição e consigo até conversar, sentir melhor as coisas. E muitas vezes a gente percebe a espiritualidade da gente conversando até com amigos, conversando, dando um apoio às pessoas. Eu percebo que muitas vezes não sou eu mais, eu tenho alguém falando junto comigo. Então isso para mim é uma coisa que me conforta bastante, até para o atendimento das pessoas, né? Quando eu estou querendo ajudar alguém, isso me conforta. E eu me sinto apoiada por alguém, pelos amigos do plano maior. É a parte que mais me sensibiliza e mais me emociona, me motiva para o meu lado espiritual. De trabalho, sabe, de poder querer ajudar as pessoas, me dá prazer, né? Até respondendo a segunda pergunta. Mas é muito pela intuição. E eu sinto é um arrepio. Eu falo assim, eu gostaria tanto que você chegasse perto de mim. É imediato. Lógico que muitas vezes pode até não acontecer de uma conexão tão direta. Mas 90% eu sinto o meu chacoalhinho e aí eu começo a me conectar com os meus amigos. Que bom. Muito bom, Paulita. Obrigado, hein? Bem legal. E o chacoalhão? Quem é que viaja assim na imaginação? Que sai do ar e quando vê precisa voltar para o mundo? Tem alguém aí? Perdido? Alguém que viva, como antigamente falava, no mundo da lua? Bruno, eu era assim. Sabia que ia aparecer. Viajava, hoje eu me controlo bastante, porque a imaginação ia longe. E como é que hoje eu me que conecto, me exercito muito mais com a questão da intuição. A intuição, eu tenho mais ou menos aí o que a Paula, a Kati falou. Eu tenho exercitado bastante. Por exemplo, às vezes eu acordo com um nome muito forte na cabeça, um amigo muito distante há algum tempo, e eu falo, eu tenho que entrar em contato com essa pessoa. E muitas vezes a pessoa fala, nossa, queria falar contigo desde a semana passada.
Então, eu estou fazendo essa troca, exercitando mais a intuição e essa parte de viajar que eu sempre tive, sempre fui aquela criança que ficava no meio da aula viajando total. Então, Como criança, né? Não como para... adolescente, porque adolescente a gente já pode usar outras. Adolescente um pouquinho também. Roberta, Antônio. Primeiro a Roberta. Oi. Vai, então, o Cássio me lembrou que eu era mais ou menos assim também, né? E a questão dos sonhos que a Sônia comentou, eu sonho com as músicas muitas vezes. É muito louco porque a sensação que eu tenho é que eu tô acordada, mas eu tô dormindo, não sei explicar. E aí começa a me vir a música inteira na cabeça, tipo o som dos instrumentos, a melodia, a letra, às vezes eu falo. Aí eu tipo, me forço a acordar, aí eu pego o telefone celular e canto os nananã para lembrar alguma coisa, né? Até fazia muito tempo que não acontecia isso, que era mais frequente antes. E aí, há pouco tempo atrás, eu até comentei com o Daniel que eu sonhei e a música era muito legal, só que eu tava com tanta preguiça de acordar que eu não acordei, entendeu? Mas acontece essa coisa comigo, bastante. Muito bom, Cássio. Nós vamos misturar isso tudo. O Antônio tá numa aula que ele começou agora, mas eu acho que eu posso falar um pouco por ele, assim. Eu acho que o Antônio tem feito o caminho inverso, né? De acessar um pouco a espiritualidade dele pela via da imaginação. Eu tive uma intuição uns anos atrás, ele sempre falava que era algo que ele gostava muito de fazer, né? De pintar, de desenhar e tal, principalmente de desenhar. E por algum motivo ele não sabia por que ele não tinha retornado para isso. E aí um belo dia me veio uma intuição muito forte na cabeça de que eu tinha que dar um curso para ele retomar isso, que esse era um caminho que ele precisava seguir. E, enfim, algumas pessoas já sabem dessa história, foi muito louco, porque quando eu dei de presente para ele, eu dei o curso e falei, olha, eu só quero que você se entregue. Ele começou a chorar, e não sabia por que ele estava chorando. E aí depois passou tipo uma meia hora, eu olhei para ele, ele continuava chorando, mas você ainda tá chorando? Ele falou, eu não sei por quê. Ele falou, não consigo explicar, assim. E não era uma coisa que ele falava a respeito. Ele tinha me falado uma outra vez, tanto que não estava no meu radar. Mas aí quando me veio essa intuição, eu falei, não, acho que você tem que retomar isso e tal. E ele ficou muito emocionado. E aí ele juro, ele estava num estado de felicidade ao fazer o curso. Ele chegava em casa, ele não é muito de falar, quem conhece sabe, né? Ele é meio monossilábico. Ele chegava me contando coisas e coisas e coisas, e eu falei, quem é você? O que você fez com meu marido? E aí ele ficou super feliz. E aí a gente começou a perceber que tinha uma criatividade ali, uma imaginação e algo represado, né? Que depois estudando eu fui entender que isso está ligado com a criatividade, com a capacidade de criar, com o chakra da energia, né? Que tem toda uma ligação aí. E aí ele enveredou, assim, aí hoje, assim, é uma forma dele de se expressar em muitos níveis, pela via da arte, do desenho, né, da criação. Mas a gente percebeu que isso foi um caminho, inclusive, para a espiritualidade dele, que ele começou a se conhecer melhor e a lidar com pontos da reforma íntima dele que apareciam, inclusive, as crenças limitantes, etc., que aparecem na manifestação dessa imaginação e dessa criatividade. Então foi para ele foi um canal de espiritualidade, efetivamente, esse exercício da imaginação dele, da criatividade, do desenho. Então acho que foi um caminho muito acertado, assim, que ele tomou e que eu sinto efeitos em vários aspectos, assim, da nossa vida. Muito louco. Quando nós temos o nosso plano encarnatório, nós estamos vindo no mundo, nós fazemos ou recebemos algumas competências. Essas competências vão designar as áreas em que a gente vai ter facilidade ou a gente vai ter alguma dificuldade, de acordo com o nosso plano encarnatório. Então, quando a gente vive dentro do nosso corpo, com todas as nossas limitações materiais, em dado momento a gente consegue
sair desse corpo e alcançar essas competências, esses planos que são de acordo com a nossa personalidade, a individualidade de cada espírito que cada um de nós somos, a gente consegue desenvolver e fazer essa conexão com a felicidade. Então, vocês vejam quantas pessoas deram depoimentos aqui e que sempre quando manifestam a sua intuição estão em um lugar que é aprazível, ou quando eles descobrem alguma competência, ou quando vão em alguma área de domínio. Então, a forma que a gente tem de dar vazão a essa intuição e alcançar a plenitude da nossa mediunidade é fazer exatamente o que a gente gosta. E aí é o que tá. A gente tem que fazer o que a gente gosta, a gente tem que ser nós mesmos. E aí vai vir conhece a ti mesmo, e aí vai vir aquilo tudo que não é a chatice de algo, eu preciso me conhecer para eu poder... Não, é conhecer para a gente ser feliz. O plano mediúnico é muito mais profundo que isso. Por aí. É exatamente isso. E é maluco perceber a profundidade dessa ferramenta que sempre esteve lá, né? Uma ferramenta que, se racionalmente você não daria muita coisa para ela, mas o quão profunda é a transformação que essa ferramenta traz, né? E aí, quando ele foi fazer isso, a gente percebeu uma habilidade que, assim, é bizarro, ele é muito bom, não é nem, assim, sério, não é nem justificável nessa vida, assim, sabe? Tipo, não veio dessa vida, é um negócio assim, eu olho, é uma habilidade, uma criatividade, assim, eu sou um zero à esquerda para isso, eu não sei de onde ele tira isso, mas é muito louco, e é muito louco como isso mexeu em coisas muito profundas dele, e acho que trouxe o que você falou, quando você é você mesmo e faz o que você gosta, você é mais feliz, e isso abre outros canais, assim. E te encanta mais, não é verdade? Sim, com certeza. O Daniel levantou. Né? Tá feliz. Acho que o Daniel levantou a mão também, se eu não me engano. Daniel levantou. Botei a mão aqui um pouquinho. Por favor. Engraçado que eu estou escutando as conversas, né? E aí eu começo a prestar atenção em algumas ligações que vão acontecendo. Eu trabalho com música já faz muito tempo. Faz 20 anos que eu trabalho com música. E eu já toquei todos os estilos possíveis. Só que eu gosto de tocar as músicas mais calmas. O Roberto sabe bastante isso. Assim, o meu estilo de música é uma música mais tranquila. Por várias vezes eu já estive tocando em algum lugar e me deparo com alguém chorando. Por causa da música. Porque eu tento perceber no ambiente o que as pessoas querem ouvir. É muito maluco isso. E aí, quando eu percebo, já tem alguém chorando. Principalmente quando tá um ambiente mais tranquilo, né? Tô tocando num bar mais reservado, um restaurante mais sossegado. E aí a pessoa me fala pra mim, nossa, mas a sua voz é tão suave, passa uma paz. Só que pra mim, eu tenho certeza que foi intuitivo. Alguém me passou essa possibilidade. Como se alguém precisasse escutar aquela música mais calma mesmo, com aquele intuito de tocar a pessoa. E uma outra coisa que acontece muito comigo, vamos supor, eu vou gravar algum trabalho, algum projeto que eu não tenho nada que eu não compus para fazer aquilo, mas eu preciso fazer, para aparecer alguma coisa. Aí eu começo a focar. Às vezes eu acordo com música pronta. De ter a letra, eu tenho a melodia inteira na minha cabeça, igual a Roberta falou, mas eu tenho a letra, não só a melodia. É como se fosse um encaixe mesmo, eu só escrevo e tá tudo certo, tá tudo pronto. Eu não faço nada. E é tão bonito isso, né? Eu tô escutando a situação do quadro, aí a Roberta falou, eu acho que são muitas coisas que passam desapercebidas que a gente nem tem noção, assim, às vezes. Também. Isso. Só dá conta se a gente executa, de repente, né? E o nosso propósito, né, nessa pergunta e nesse momento é exatamente trazer um pouco de consciência aquilo que acontece dentro de nós, uma manifestação da nossa espiritualidade, e que a gente não dá conta disso. Porque parece que só a meditação, que só algumas outras coisas, e aqui ninguém falou em meditação. Né? Então, olha só, quantas coisas acontecem e que ninguém disse que eu medito e me conecto com a minha espiritualidade.
A nossa espiritualidade ela está presente naquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, por exemplo, as sensações físicas, como a Paula trouxe, né? Essas sensações, elas são fundamentais para a gente entender a manifestação do nosso espírito. São as emoções que chegam até nós, né? É a decodificação das nossas emoções, e que esse elemento, essa codificação que a gente faz dessas emoções, ela se transfere uma manifestação de calor, de arrepio, ou do que quer que seja. Isso acontece no centro espírita e acontece normalmente na nossa vida, nas conversas com amigos, na hora que eu estou cantando, que você deve estar cantando, isso tudo, né, essa manifestação, ela se apresenta, e está aí a nossa espiritualidade. É tirar do lugar mediúnico e olhar para aquilo que sempre os centros espíritas diziam: todos nós somos médios. É essa manifestação mediúnica que todos nós temos. Só a gente não consegue acessar e entender como é que ela funciona. Que ela é tão bonita quanto uma manifestação igual, né, que se faz no centro espírita, de pessoas que têm a capacidade de receber esses espíritos. É a mesma coisa, né? A gente está em contato, e quando a gente permite ter esse contato, né? Pode ser na natureza, pode ser no sonho, pode ser na oração, pode ser, né, da música, da forma que for, mas assim, é assim que a gente tem que olhar essa beleza, que é algo que nós estamos aprendendo, levando adiante, que é a nossa espiritualidade, que não é só o espiritismo dá base para isso, né? O sono, não sono, tudo isso aqui que vocês estão falando são temas importantes e fundamentais para a gente poder estudar. A intuição é algo importante para estudarmos. Essa mediunidade que é tão importante nos dias de hoje. Por favor, Ricardo. Ricardo está com a mão levantada aí. Eu vou levantar a mão oficialmente aqui. Tá bom. Sim. Aí. Duas coisas. Esta reunião que nós estamos fazendo é uma reunião mediúnica. Uhum. Vocês concordam com isso? Opa! Porque nós estamos falando das nossas imaginações, das nossas intuições, através da música, como a gente ouviu há pouco, dos sonhos, e então isso são manifestações mediúnicas, né? Então, só queria deixar registrado isso. E também dizer o seguinte, que todos nós temos... aí eu vou lembrar o meu amigo Bruno. A gente se pergunta, ou a gente aprendeu a se perguntar, qual é o nosso plano, né? Nesses anos todos eu tive muitas pessoas que me disseram o seguinte: olha, mas eu não sei qual é o meu plano. Eu falei: presta atenção que você vai aprender qual é o seu plano, ou você vai entender qual é o seu plano. Por quê, né? Que todos nós buscamos, em algum grau, escapar das limitações do mundo material, né? E essa integração que nós queremos ter com esse universo que nos cerca e que nós trazemos como uma limitação, que eu estou aqui nesta encarnação, neste planeta, vivendo um momento bom ou não da minha vida, né? Mas tudo isso faz parte de um processo em que eu tento escapar das limitações materiais. É uma função psíquica de cada um de nós, ou mediúnica, se vocês preferirem, né? Então, todos nós queremos isso, né? E todos nós temos isso dentro de nós, né? Porque nós sabemos que nós estamos aqui com um objetivo,
E isso não deve ser uma limitação, mas a gente acha que é uma limitação, né? Eu, quando aprendi um pouco do espiritismo na minha família, quando eu era adolescente, com meu pai, ele sempre dizia: a gente sofre porque a gente está preso nesse corpo. Não deixa de ser algo interessante, mas é muito mais do que isso. Nós estamos aqui usando ferramentas para que a gente aprenda a não nos limitarmos com aquilo, né? Com as coisas materiais que nós estamos vivendo ou sofrendo, né? Então, aquela outra pergunta, como é que você se expressa com o sofrimento da outra pessoa, né? Como é que você vê isso, né? Porque é uma limitação nossa, e a gente está sempre buscando expandir essa limitação, que é material, né? Mas isso é uma função psíquica, e essa função psíquica é inata a todos nós, né? Muito obrigado. Eu queria falar uma coisinha, posso falar? Vocês estão me ouvindo? Manda pra Não, então, voltando à pergunta lá da imaginação, da espiritualidade, eu fiz um pensamento aqui e eu coloquei tudo isso que vocês colocaram, mas tem uma coisa aqui que eu pensei e que ninguém mencionou. Então, assim, eu pensei na intuição, na natureza, na oração, mas eu percebo que principalmente por eu ser uma pessoa muito racional, eu me conecto através do estudo, através da ciência. Né? Então, assim, o conhecimento, isso é uma coisa que me faz muito conectar, porque a gente acabou falando muito mais de uma coisa artística, né? E eu já não tenho esse perfil, então acho que, assim, o que mais me conecta é o estudo, é o conhecimento, é a ciência em si. Que bom que não somos todos iguais, né, Adriana? Já imaginou que chato seria. Com certeza. Né? Olha, Adriana, eu amo a ciência para que a gente se conecte. Sim, eu Mas também. quando falo em ciência, é tudo. Sim, né? sim, Tudo, sim. né? É tudo. Então, isso me motiva, me faz entrar na imaginação, sabe, nas intuições que eu recebo. Então, tudo isso, como disse a Camila, é muito bizarro, é muito louco, mas é a nossa realidade. É interessante que a Adriana, falando dessa forma e se identificando como alguém que, sendo racional, se sensibiliza e também se conecta à espiritualidade pelo estudo, porque eu, na verdade, sinto que eu tenho uma questão que, quando eu me conecto ao conhecimento, eu sinto que a minha ligação é maior pela compreensão mais do que o sentimento. Não que o sentimento é como se ele já tivesse presente, mas precisasse dessas descobertas. Então, as descobertas, o aprendizado, é como se ele te lançasse igual um estilingue, porque você sente, nós todos somos sensitivos, ficamos tristes, ficamos alegres, ficamos satisfeitos, ficamos ansiosos, mas a gente não sabe exatamente o que é esse caldeirão de coisas que a gente está vivenciando, que às vezes é nosso, às vezes é alguma sensibilidade a irmãos desencarnados, que é uma das coisas que a gente mais sente. Acho que quem iniciou muitos anos atrás pode lembrar disso, mas hoje é atual, a pessoa dizer:
eu não sei o que eu sinto, tá, alguma coisa está estranha, será que isso é mediunidade? Então, nós temos sentimentos que vão se misturando, às vezes nos confundindo, e o conhecimento, a questão de você acessar as informações, ela te joga muito longe na tua percepção, ela vai te impulsionar. Vivência, sim. O conhecimento, eu acho que é essa maior forma de nós nos conectarmos, com certeza. Então, eu passo também as minhas palavras, a sua, viu, Adriana? O Vanderlei quer falar, está com a mão levantada, Vanderlei? Sou eu, é a Denise. Pude, por favor. Não, é que ouvindo tudo aí, né, e falando dessa imaginação, tudo, não sei se você vai lembrar, Marcelo, que a primeira vez que eu estive aí e conversei com você, que eu comecei as aulas, tal, eu comentei que eu queria ter o conhecimento, porque a religião que eu fui criada não me atendia, que era católica, mas que eu tinha muito medo, porque eu tinha essa intuição, essa coisa muito latente de ver as coisas, de não saber como evitar, né? E você me falou para não ter medo, tal, né? E estudar. E foi impressionante como estudando e agora, um pouco talvez mais madura com a gente, eu percebo que assim, não eram só as coisas que eu não podia evitar, que eu via e não tinha como evitar, tal. Mas toda a minha vida, eu fui mãe muito nova, comecei uma carreira muito nova, toda a minha vida foi pautada por decisões nessas intuições e elas deram certo. Assim como eu via coisas que eu não podia evitar, eu via antes de acontecer, sei lá, minha filha se machucando, alguma coisa, alguém que ia morrer. Como eu sabia, eu também sei hoje em situações de estresse que eu fico extremamente tranquila, porque eu tenho uma coisa, eu tenho absoluta certeza que vai dar tudo certo. Mas a gente eu me apegava antes, eu só conseguia ver e me assustar com as coisas que eu não conseguia fazer nada e elas aconteciam e não eram boas. Mas a minha vida, grande parte dela se deu super bem, como profissional, como mãe, como estudante, ela foi pautada também nessas intuições, que me assustavam por um lado, né? Bom. E que hoje me livra de um monte de situações de estresse, que eu vejo que as pessoas estão receosas e eu estou tranquila porque eu tenho uma certeza, eu não sei o que é. Engraçado, né? Ó, aqui estamos dizendo que a Adria também está querendo falar, mas eu quero recapitular uma coisa que acho que a gente conversou nessa época que é muito forte em mim. A gente, quando vem a pessoa falando isso para mim, assim, é que eu tenho medo, porque eu vejo coisa, etc e tal, eu falo assim, mas isso é da nossa natureza. A única questão é que a gente não quer entender que a nossa natureza é assim. É assim. É natural, é assim. E a gente fala assim, só que a gente não quer permitir que ela seja assim. E ela é tão boa, né, Daniel, né, Roberta, né, Catiana, né, Paula, porque assim, ela nos inspira, ela nos dá solução, ela traz um monte de coisa boa, só que a gente não quer entender que essa é a nossa natureza. A parte E aí ela espiritual assusta, é né? nossa. Ela assusta. Acho que a Adria está querendo falar, né? É isso, Adria? O Cássio está vendo a sua mão levantada, eu não estou vendo, me desculpa, viu? Não, o que eu quero dizer para vocês é que talvez seja 60 anos de doutrina, assim, de trabalhando mediunicamente e tudo mais. É uma coisa interessante que eu nunca, desde o início, tive nada que me fizesse um chamado. A minha mediunidade, a minha sensibilidade, ela sempre aconteceu. Quer dizer, eu estou conversando, de repente aquilo chega que eu sei o que eu tenho que falar, eu sei como devo agir. É uma coisa bem diferente. Eu nunca usei o imaginário para isso, não tenho nada desses sintomas de que um cheiro me lembre alguma coisa, ou um desenho, ou alguma coisa, nada. É meio assim, racional.
Sabe, gente, é alguma Comunicação, coisa... comunicação direta. Comunicação direta. Acho que seja isso, Marcelo. E aí eu vou um pouquinho assim, que depois eu comecei a entender, depois que comecei a ouvir o Dr. Sérgio, que talvez o Marcelo possa até depois explicar isso direitinho para nós. Mas numa palestra que eu assisti dele já há algum tempo, ele dizia que nós, cada mais ou menos 3 horas, nós temos contato com o nosso espírito, né? Quer dizer, com a nossa parte mais pura, né? E então eu percebi que eu funciono desse jeito, que muitas vezes eu posso até estar num trabalho mediúnico e não tenho essa chegada. Uhum. De repente aquilo vem e me mostra as coisas bem claramente. Assim, as pessoas às vezes dizem, mas como é que você fala nomes? Como é que você descreve a pessoa? Isso daí, gente, não sou eu. É que às vezes nesse minutinho que o meu espírito volta, não sei, o Ricardo depois pode explicar isso para nós melhor, é nessas horas que a coisa realmente acontece. E eu procuro ser, já faz uns 20 anos que eu estou procurando ser muito prática com o meu trabalho mediúnico, sabe? Não deixar a imaginação ficar me levando. Às vezes, quem já trabalhou comigo espiritualmente na mesma sala, sabe que eu digo, gente, eu não sei, vou falar uma besteira, hein, porque eu não sei o que é, mas é o que está acontecendo, é o que eu estou vendo, né? Porque eu me permito aceitar essas coisas que vêm, sabe? E para quem está começando a trabalhar mediunicamente há pouco tempo, às vezes vai dizer, mas que loucura isso, né? Mas, gente, mediunidade é isso, é a gente permitir que aquilo venha, que aquela intuição, vamos dizer, que aquela aconteça, né? E quando você coloca, né, como que nós nos expressamos com o sofrimento nosso e com o sofrimento alheio, nessa parte eu acho que isso é talvez a maturidade que me fez entender. Eu sempre procuro entender, ajudar a pessoa com uma explicação clara, com uma explicação lógica, sabe? Não é mais que pena, não sei o que mais. Eu procuro dizer, olha, gente, é assim, possivelmente aconteceram determinadas coisas, nós temos que enfrentar isso, e se nós estamos nesse caminho, o que nós podemos fazer para mudar? E é assim que eu aguentei as dificuldades da minha vida até hoje, porque eu procuro assim entender que está sendo para o meu crescimento. Já falei demais, gente. Obrigada. Marcelo, eu queria propor, a Adria lançou aí alguma coisa que eu poderia falar sobre o que ela disse, mas eu queria deixar isso para outro dia. E eu fiquei muito feliz das pessoas se manifestarem e numa próxima, num próximo dia que a gente vai ver qual vai ser, não vai ser na segunda, vai ter que ser no outro dia, a gente poderia continuar. Eu acredito que as pessoas se sintam agora mais à vontade, né, para falar, já que hoje houve aí uma meia dúzia de 7 de testemunhos aí que foram muito legais, né? Então, a minha proposta é que a gente faça aí e a segunda pergunta também, a Sônia está me lembrando aqui, do sofrimento, né, que pode ser algo que a gente vai utilizar para futuras palestras ou cursos, né, falar um pouco sobre o sofrimento e tal. Bom, então o que eu queria propor é que a gente desse continuidade ao programa e que a gente pudesse, então, marcar um outro dia agora, né,
e que a gente pudesse estar reunidos novamente para continuar a tratar esse assunto. Não sei o que você acha, Marcelo, Bruno, Ana. Eu acho muito apropriado a gente fazer isso, porque a gente faz um planejamento no grupo de doutrina achando que nós, com 2 perguntas, será que a gente vai ocupar todo o espaço daquele tempo e se a gente vai ser justo com o tempo das pessoas? Mas é muito bom ouvir todo mundo, e uma pergunta central foi muito boa para a discussão de hoje. Eu só queria dizer que, bom, sobre o caso da Adria, é porque enquanto a gente ainda está fazendo uma comunicação de escada, ela está já na fibra ótica há algum tempo. Então, é mais ou menos por aí, para vocês entenderem. Para fazer um resuminho, né? Bom, nós, antes de propor essa reunião sobre essa aula sobre mais um tempo de escuta, né, de todo mundo, a gente também estava com uma ideia, e eu acho que a aula de hoje é o gatilho, é a entrada para essa nova aula, que é uma aula em que nós vamos apresentar alguns casos que aconteceram nesses 10 anos de estudo, naturalmente sem nomear as pessoas, sem contar de fato quem são os assistidos que passaram pelos grupos de mediunidade, para que vocês possam entender um pouco como funcionou o grupo, como foi a evolução do grupo da mediúnica e também os resultados que nós alcançamos. Então, vocês talvez nessas histórias vão ouvir muito da Adria, quando a Adria falava, olha, eu estou vendo um chapéu, e ninguém entendia que chapéu do louco era esse, e lá no futuro esse chapéu tem uma conexão com o caso do assistido. E aí alguém está vendo, está sentindo um cheiro, está vendo uma cor, está entendendo alguma situação que só vai ter uma conexão também mais para frente. Então a gente vai preparar essa aulinha em que a gente vai expor alguns casos para que vocês conheçam o trabalho que foi feito nesses 10 anos com Marcelo e Ricardo. E eu acho que vai ser interessante, vai trazer todo mundo cada vez mais perto. Eu fiquei muito feliz com o resultado hoje, não tem nem o que dizer, eu acho que hoje eu estou muito feliz com o que eu ouvi e participei. Marcelão. Só para a gente terminar, eu acho que seria para escutarmos a música intuitiva que está vindo aí, né? Não sei, deve haver alguma coisa boa aí. Tem mas assim... do anjo, né? Tem a mensagem final do anjo e tem a música. O sofrimento, né, que é o que a gente tem pensado, é que a gente quer trazer esse tema também para que, já imaginando a reabertura da casa, etc. e tal, que a gente se prepare, né, melhor para essa questão do sofrimento. Eu acho que cabe muito falar o sofrimento sobre vários aspectos diferentes, né, sobre com o aspecto religioso, né, com a codificação, com a ciência, com tudo que a gente tem conversado com vocês ao longo desse tempo. Então, uma das características que a grupo de doutrina tem trabalhado é o tema, né, que nós temos pensado assim, é o tema do mês, vai ser sofrimento, né, então em setembro a gente está pensando em falar sobre isso. As palestras nas segundas-feiras e também às terças, a gente falar um pouco sobre essa questão à luz de vários aspectos diferentes. Então, só para a gente arredondar e fechar tudo que foi combinado, né? Tá tudo combinadinho, tá tudo certinho. Se vocês não concordarem, por favor, a discordância para nós é fundamental. A gente não está aqui para dizer que tem que ser assim e não pode ser mudado a qualquer instante. Ok? Ângelo, você está aí? Você está preparado? Aqui, estão me ouvindo? Estamos sim. E aí eu vou pedir para a gente fechar os microfones e deixar o Ângelo. Bem, eu separei aqui um texto também do De Luca, de um livro chamado Sem Medo de Ser Feliz, que nós acabamos de fazer aqui em casa no Evangelho, e tem um capítulo em particular que me fascinou, e aí eu resolvi compartilhar com vocês. O nome do capítulo é Você Perdoa? Talvez muitos relutem em ler este capítulo, mas se o amigo leitor chegou até aqui, não desista. Não fuja de uma das mais importantes perguntas da sua vida.
Afinal, você é uma pessoa que perdoa? Dizem que perdão é coisa de gente fraca, medrosa, de gente boba. Muitos afirmam com áreas de uma suposta superioridade. Eu não levo desaforos para casa. Se mexerem comigo, eu rodo a baiana. Escreveu, não leu, o palco meu. Você é um deles? Mas será que a pessoa que perdoa demonstra mesmo fraqueza de caráter? Tenho a certeza de que não. Aliás, essa certeza não é minha, é do Cristo, que nos recomendou e viveu o perdão incondicional. E não consta que o Nazareno tenha demonstrado em sua vida fraqueza de caráter. Até pensaram que ele era meio fracote, já que, quando perseguido, preso e açoitado, não esboçou qualquer gesto de reação. No auge de seu martírio na cruz, flagelado e desprezado, ainda foi capaz de clamar ao Pai que perdoasse os seus ofensores. Só que hoje ninguém se lembra daqueles que o crucificaram. A história nem sequer registra os nomes dos juízes que lavraram a sentença de morte do Mestre Jesus. Mas o nome do crucificado, do imaginado fraco, do grande pacificador, cruzou os mares e venceu a linha do tempo, ficando conhecido no mundo todo a tal ponto de dividir a história da humanidade em 2 períodos, antes dele e depois dele. Até hoje não vi qualquer pessoa me dar qualquer razão plausível para não perdoar. Mas encontrei milhares de razões para exercitar o perdão. Vamos ver algumas delas? A primeira razão para perdoar reside na constatação de que todos nós ainda somos seres imperfeitos. Não há ninguém no atual estágio do planeta Terra que tenha atingido a perfeição. E porque estamos distantes dela, o erro faz parte do cenário de nossas vidas. A visão da eternidade abre os nossos horizontes, pois se já percorremos inúmeras estradas encarnatórias, muito já aprendemos, porém temos que aprender centenas de outras lições. E como o Criador está em constante processo de criação, cada um de nós iniciou a sua trajetória evolutiva em época própria e distinta da dos demais. Logo, cada um está em determinada faixa evolutiva, com determinados aprendizados já realizados e com muitos outros ainda a realizar. Então, se alguém me ofende, não o faz por maldade, mas por ignorância. Significa, por exemplo, que a pessoa que nos ofende ainda não aprendeu a lição do respeito. Somente quem tem a visão da imortalidade do espírito pode compreender a trajetória que todos nós realizamos, passo a passo, degrau a degrau. Outro exemplo. Se dessemos a um aluno do 1º grau uma equação algébrica para resolução, dificilmente ele conseguiria decifrar aquelas formulações matemáticas. E nem por isso seus professores ficariam decepcionados com ele. Simplesmente entenderiam que ele não estava em condições de resolver o problema. Ele ainda era ignorante em álgebra. Futuramente não será mais. Sendo assim, haveremos de aceitar as pessoas como elas são, carregadas de virtudes e defeitos. Não há perfeição nas pessoas. Nós ainda não somos perfeitos. Meu amigo, vamos sair da ilusão de que os outros devem ser perfeitos, que devem acertar sempre, principalmente quando agem conosco. Muitos dizem, eu me desiludi com aquela pessoa. É claro, direi. Sabe por quê? Porque se iludiu com ela, ou seja, você sempre pensou que ela seria perfeita o tempo todo. Você provavelmente notou muitas virtudes e aí passou a imaginar que ela era um anjo caído do céu, só para você. Mas quando a pessoa mostrou que também tem defeitos, veio a desilusão, veio o engano, veio a decepção. E você diz não conseguir perdoá-la porque se acha muito magoado. Porém, o problema não está no outro, pois era mais do que previsível que essa pessoa, por mais especial que fosse, um dia acabaria agindo de forma diversa daquela que esperávamos. O erro está em nós, que não aceitamos as pessoas como elas são, com suas virtudes, mas também com seus defeitos. Será que você está aceitando as pessoas como são? Será que você está esperando muito dos outros? Será que você está esperando lidar com seres angélicos num planeta de expiação e provas? Então poderemos dizer, sem aceitação não tem perdão. Aceitando os nossos irmãos como eles são, nossos relacionamentos ficarão muito melhores.
Sabe por quê? Não haverá tanta cobrança, não haverá tanta expectativa da nossa parte. E quando eles fatalmente errarem e eventualmente nos prejudicarem, haveremos de lembrar do Mestre Jesus, que perdoa a todos, exatamente porque aceitou a cada um de nós do jeitinho que nós somos. Um bom outro exemplo para esquecer as ofensas reside na constatação de que o perdão traz um grande alívio para quem perdoa, nem sempre para quem é perdoado. Certa feita, tive conhecimento de um caso em que um reeducando cumpria a pena por vários crimes, sendo um deles homicídio. Estava condenado a 27 anos e já tinha cumprido quase a totalidade da pena. Em pouco tempo ganharia liberdade. Fora ele entrevistado na cadeia pública, confessando que, embora tivesse quite com a justiça, carregava imensa culpa e remorso pelos delitos praticados. Imaginava no seu íntimo que mereceria ficar o resto de sua vida na prisão. Contou que a família da vítima já o havia perdoado, visitando-lhe vez ou outra na cadeia. Ele mesmo não conseguia se livrar da culpa pelos seus delitos. Sairia das grades de ferro, mas não conseguiria se livrar da prisão de sua consciência, mesmo tendo sido perdoado pelos familiares da vítima. Quanto a esses últimos, tenho a certeza de que estão em paz, de que estão muito bem, simplesmente porque perdoaram. Se você não perdoa, ou seja, se você não aceita a pessoa e não esquece as ofensas, certamente carregará esses sentimentos para o resto da sua vida. Carregará com você todo o lixo tóxico que a mágoa e o ressentimento produzem em seu organismo físico, gerando doenças de difícil tratamento. Talvez ainda seja normal sentir uma certa revolta momentânea, um desagrado com a situação, mas não devemos guardar mágoa, porque ela nos faz muito mal, principalmente para a nossa saúde. Então, como vem dizendo Divaldo Pereira Franco, o perdão é sempre melhor para quem perdoa. Alguém o ofendeu? Problema dele. Ela o magoou? Problema dela. Não se contamine pela raiva, pela cólera e pela mágoa. Esqueça as ofensas e você viverá melhor. Viverá em paz e estará com a sua consciência tranquila e pronta para merecer o perdão das pessoas que você também prejudicou com seus atos, palavras e pensamentos, pois somente será perdoado aquele que perdoar. Essa é a lei. Meu amigo, faça uma proposta para você mesmo. Passe uma borracha em todos os sentimentos de mágoa que porventura ainda gravitam em torno de você. Liberte-se do ódio, expulse a mágoa, perdoe os seus ofensores e perdoe-se também, pois todos nós ainda necessitamos do perdão de Deus ensinado por Jesus na oração do Pai Nosso. Se Deus, a suprema bondade, compreende os nossos erros, compreende a nossa fragilidade, por que nós não haveríamos de também entender os deslizes alheios? Perdoar também é caridade. Por que você não tenta? Experimente e será outra pessoa. Eu aposto. É isso. Muito bom. Excelente. Excelente. Aí vamos no perdão. Eu quero até agradecer, achei muito bonito o que o Ângelo disse, achei muito bacana os dias de hoje, muito bonito, adorei, Ângelo, obrigada. Muito bonito. Legal, é especial esse capítulo mesmo. É muito bonito. Vamos lá, Robertinha, é você ou é o Daniel hoje, ou os dois juntos? Então, está no horário, né? Mas eu queria deixar o Dani fazer primeiro de novo, porque a música dele é mais tranquila que a minha, então a gente termina em festa. Primeiro a gente reflete com a música dele e depois termina em festa. O que vocês acham? Ótimo. E quem me intuiu essa é a sua intuição? A minha intuição é essa, que foi ajudada pelo Enzo, viu? Enzo, você nem sabe disso, viu? Mas a música de hoje, você me ajudou a escolher. Ótimo. Graças a Deus. Boa, Daniel. Eu tinha pensado nisso mesmo, que a Roberta falou que a música dela é um pouco mais animada. Eu falei, bom, deixa eu tocar uma música mais tranquila primeiro, depois a gente vai pro baile, né? Aí, legal. Aí, Espinha em festa. Espinha em festa. Essa música aqui, eu frequentava o Perseverança. Alguém conhece o Perseverança? Opa, Dona Guiomar, como não? Isso. Todo mundo, né? Sou da Moca, velho. Isso. Eu nunca participei em nada lá, mas eu sempre frequentei a casa. Tá, e essa música aqui, toda vez que eu entrava na casa, ela me deixava mais emotivo.
Então eu vou tocá-la para vocês, tá bom? Se você passa pela vida sem parar, correndo pra chegar em algum lugar, o certo é de estranhar esta canção que eu quis fazer como um convite para ver o sol nascer. Se você nem se lembra como é bom sorrir, não tem tempo pra se emocionar, não há de entender, talvez nunca vá sentir como é feliz quem vê a lua sobre o mar. Vida é uma joia sem igual, entrega a ser muito especial. Em cada segundo, mundo novo pra você. E nas manchetes de jornal, a vida tem preço tão banal. Será que esquecemos do milagre que é viver? Vem viver, vem cantar, solte a voz, vamos lá, pra saber que viver é demais. Vem viver, vem cantar, todos nós, vamos lá, pra saber que viver é demais. Se você passa pela vida sem parar, eu não consegui cantar lá direito. Tá linda, é linda essa música. De quem é? Bonita, Daniel? né? É sua? A voz estava embargada aqui. Ah, que lindo. Mas de Eu quem não é essa sei de música? quem é essa letra. Não? Essa música ela toca no Inário do Perseverança. Ah, tá. Eu não Tá. lembro quem é a pessoa, qual a pessoa que compôs a música. Muito lindo. Eu vou procurar para vocês. Não. Mas eu estava bem embargada, a voz estava bem difícil Legal. aqui para cantar. Você cantou intuitivamente, fica tranquilo, a gente escutou bem. É isso Obrigado. aí, vai lá, Betinha. Vamos lá. Agora é a música do Ricardo, hein, Ricardo? Ah, é? O Sedaka? É esse mesmo! Eu fui procurar esse karaokê. Ricardo é de Sedaka. Eu não fui tem procurar esse karaokê pro Ricardo. E achei. Ah. Aqui está, vamos lá. Amado. Dá pra escutar? Oh, Carol, I am but a fool. Darling, I love you. Though you take me cool, you hurt me and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Darling, there will never be another, because I love you so. Don't ever leave me, say you'll never go. I'll always hold you close. No matter what you do,